Rafael, bom dia. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Bom dia, Cláudio. Rafael, você já falou aí de meia-culpa, que nesses anos o Atlético acertou, mas errou muito também. O torcedor fica na dúvida porque muitas informações estão aparecendo que a situação financeira é caótica, catastrófica. Qual que é a real do Galo hoje com relação à janela que está chegando agora? Esse time do Galo vai ser reforçado ou não? O Cuca já falou de algumas necessidades, né? E logicamente tem a conversa com vocês. Qual que é a situação real do Galo hoje? E se o torcedor tem motivo para ficar preocupado mesmo, como a gente está vendo nos últimos dias, com a situação, ela é caótica, catastrófica ou não? Tá. Bom dia, Cláudio. Vamos lá. Eu diria que há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, a situação do Galo era paciente terminal. Tá? Quando nós chegamos no Galo, paciente terminal. Logo após a SAF, o Galo estava ali na UTI, entubado. Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que era 2 anos atrás e melhor do que era 4 anos atrás. Mas ela continua difícil, né? Essa matemática que eu falei que agora há pouco. O primeiro passo foi zerar o operacional. O segundo passo é zerar a rúbrica de investimentos. O terceiro passo é zerar a despesa financeira, né? Mas era pior, era bem pior. O que não significa que o cenário é complexo, ele é difícil. Mas eu volto, sabe, Cláudio, a gente tende assim às vezes a enfatizar um pouco mais o que não está bom e falar um pouco do que está funcionando, né? Se a gente pegar aí os 5 anos, é claro que a gente gostaria de ter ido melhor em competição X, ter ido melhor em competição Y, né? Mas foram 5 anos, e cada ano com a sua característica, né? Foram 5 anos que, na média, eu acho que o Atlético foi bem, né? A gente fez estudos aí dos últimos 20 anos do Atlético. O Atlético nunca pontuou tanto no Brasileiro, nunca pontuou tanto na Copa do Brasil, nunca pontuou tanto na Libertadores, e de fato o Galo foi, nessas competições, são as 3 principais competições, foi o terceiro colocado em ponto nas 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, com todo respeito ao Grêmio, ao Inter, ao Santos, ao Cruzeiro, ao Fluminense, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Bahia, ao Botafogo, a gente foi melhor que todos esses clubes nesse período. Todos eles. Com exceção ao Corinthians, ao Palmeiras e ao Flamengo, tá? E fomos melhores também, no mesmo critério, que o próprio Atlético nos últimos 30 anos, tá? E nesse ano, é muito difícil assim, a gente cravar um diagnóstico com o resultado do fim de semana, né? Acho que a gente tem que aguardar o desenrolar do ano para a gente determinar se 25 será um ano de insucesso ou de sucesso, né? Até agora, sendo obrigação ou não, né, o Galo ganhou a única competição que terminou, que foi o Mineiro, que por sinal somos ex-campeões, né? E de novo, é obrigação ser ex-campeão. Só nós fomos. É obrigação pra gente, é pro Cruzeiro também, que não ganhou nenhum título. Nós ganhamos todos que a gente disputou, né? É claro que um campeonato um pouco mais fácil, mas ganhar 6 foram 2 vezes na história, deve ter algum mérito, né, Cláudio? E acho que a gente foi mal na Copa Sul-Americana, muito mal, né? Esse jogo aí do Cienciano foi uma vergonha. O jogo lá contra o Iquique foi um vexame, né? Concordo com o Frossá, que está na minha frente aqui, ele colocou vexame maior que o Afogados. Acho que não, porque ele, pelo menos você está ali disputando competição sul-americana, mas fiquei triste demais, viu, Frossá? Terrível, resultado terrível contra os 2 times, né? Mal ou bem, assim, aí você colocou semana passada, né? A SAF da vergonha. Eu não tenho vergonha da SAF. De novo, com
os resultados negativos, positivos, com erros e acertos. Eu acho que o balanço é positivo. Estamos aqui de novo nesse templo. O resultado esportivo, por tudo que nós levantamos, é o melhor da história do Atlético. Está entre os 3 colocados do Brasil. Eu me pergunto assim, será que o torcedor do Inter, do Grêmio, do São Paulo, desses todos os clubes, acham que a gestão do Galo foi uma vergonha nos últimos 5 anos? Eu aposto que não. Mas aí, com todo respeito ao seu trabalho, Frossar, cada um tem uma opinião, um diagnóstico, né? O seu diagnóstico é que foi uma vergonha. Eu me orgulho, assim, meu pai, Ricardo, Renato, Sérgio, né, de ter tido, né, a coragem de entrar num desafio tão grande, né, representar 9 milhões de torcedores, porque aqui o Galo é a vida, né? A nossa vida, a gente gasta assim, muda o nosso humor, tem uma importância tão grande para milhões de pessoas, e assumir, sabe, gente, essa responsabilidade não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito, muito difícil, a gente sofre demais, quando vê as vitórias a gente também fica muito feliz, mas é o nível de responsabilidade que vocês não fazem ideia do que é. É só quem está aqui na frente, só um minutinho, só quem está aqui na frente sabe o quão difícil é. Então, assim, a gente ter tido a coragem e ter feito muita coisa boa, ter errado, a gente sabe quais foram os erros, de ter aprendido, né? Mas a gente não tem nenhum dos integrantes aí, tô vendo o Bruno também participa desse projeto, a gente não tem nenhuma vergonha. A gente tem muito orgulho, sabendo que a gente pode fazer mais, né? Mas, de novo, a gente tem que respeitar as opiniões, né? A gente respeita, mas vamos continuar tentando melhorar, sabendo, de novo, que é um caminho tortuoso, que vamos ter daqui para frente, certamente vamos ter insucessos, vamos ter tristezas, mas tomara que a gente tenha mais alegrias do que tristeza. Trabalho, seriedade, isso não falta, não. Sobre a questão da janela, eu te perguntei. Janela. O Atlético está aí com dificuldades, inclusive, para honrar os direitos de imagem, a questão de alguns pagamentos de atletas, de comissão de empresários. Como que o Galo vai conseguir ir agora, ser efetivo nessa janela? O que o torcedor pode esperar nessa janela de meio do ano agora, com essa situação atual? O Cláudio, a gente tem que ser... vamos lá, qual é a diferença desse ano para o ano passado? No ano passado, na primeira janela, chegou só o Scarpa. No meio do ano chegaram 5 atletas, né, se eu não estou enganado. Nesse ano a gente trouxe mais atletas no começo do ano e estava previsto uma janela menor no meio do ano, né? Então pode ser que saiam 2, 3 atletas, pode ser que cheguem 2, 3 atletas, obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor, né? Claro que quando você não tem todas as ferramentas nas mãos, é um pouco mais difícil, né? Então Paulo, cadê o Paulo? Paulo está aqui, Paulo Brax, está ali. O Paulo já falou aí há uma semana que não vai ser uma janela de abundância, né? A janela mais agressiva foi a do começo do ano, né? Nós vamos tentar trabalhar aí com muito profissionalismo, responsabilidade, né? Para fazer uma janela na qual o Galo tenha algum ajuste, né? Que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem, mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, tem as suas fraquezas, tem as suas fortalezas, né? Claro que a gente sabe quais são elas, quais são os pontos a serem melhorados, né? Talvez a gente consiga endereçar algum desses problemas, talvez outros não, né? Isso é muito comum no futebol, né? Estava vendo, de novo, vou falar aqui um paralelo, final da Copa do Rei, né? Real Madrid contra Barça. O Real Madrid jogou sem zagueiro, né? Se não me engano, Tchouaméni ou Camavinga, foi Tchouaméni, jogou como zagueiro. O Real Madrid não tinha lateral, né? Arsenal, acho que um exemplo interessante, o Arsenal estava super bem nas competições, perdeu um pouco de força aí nesse ano, porque não tinha atacante no elenco. Machucou o Saka, machucou o Kai Havertz e machucou o Gabriel Jesus. E não repôs, né? Tinha um orçamento, tinha um planejamento e não conseguiu repor, né? Então, futebol, gente, a gente tem que
acho que amadurecer como indústria, aí o clube, imprensa, torcida, né? A gente não consegue fazer, a gente não tem varinha de condão, sabe? Pô, temos um problema no elenco, o Atlético deveria ter, muito se fala assim, o Galo deveria ter um volante a mais, deveria ter um meia, cada um tem uma opinião, né? Mas a gente não tem varinha de condão. Esse meia aqui que a gente gosta, traz. Esse outro fulano de tal aqui que não está performando tão bem, tira. É muito mais complexo, né? Felizmente ou infelizmente, o mundo real é muito mais complexo. Isso vale para a gente, como vale também para o Real Madrid, que jogou a final da Copa do Rei sem zagueiro. O Arsenal teve que jogar a segunda fase da Champions e o segundo semestre deles lá, né, que na verdade é o nosso primeiro semestre do campeonato da Premier League, sem atacante, né? Então não é fácil, sabe, Cláudio? Vamos tentar. O Paulo está atrás de você e está trabalhando já há 2 meses, né? Essa janela, ela não está sendo pensada desde a semana passada, ela está sendo pensada há 2 meses. Vamos conseguir ter sucesso absoluto nela? Com certeza não. Algum sucesso? Eu espero que sim.